Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao Sem Manual, nosso podcast para falar sobre o universo feminino. Você já parou para pensar na diferença entre a mulher que nós somos e a mulher que nós projetamos para o mundo? Muitas vezes não é a mesma, não é mesmo? Não é sobre vaidade ou sobre a vestimenta. Muitas vezes tem a ver com o que você é ou com quem você ainda não descobriu que é. Hoje o Sem Manual recebe a Janaína Gurgel, consultora de imagem, formada em fisioterapia, comunicação verbal e não verbal, mãe da Rafa, mãe da Beta. Esqueci mais de alguma coisa? Fotografia. Meu Deus, Jana, tenho certeza que todas essas formações, gestão comercial, formação em life coach, contribuiu para essa trajetória linda que você traz hoje. E eu queria que você contasse um pouquinho, não só de como você chegou até aqui, mas como foi essa jornada, vivenciar todas essas fases e chegar até aqui hoje, essa mulher maravilhosa que você é. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Obrigada, mulheres maravilhosas, por me receberem aqui nesse primeiro episódio. Eu tenho certeza que esse podcast vai fazer diferença na vida de muitas mulheres. Bom, consultoria de imagem, que é a minha profissão atual, ela só aconteceu realmente depois de uma atitude de coragem e depois de 4 experiências profissionais, né, Carol? E eu acho que cada uma dessas experiências que você narrou aí, a fisioterapia, a fotografia, a minha experiência em gestão comercial, porque eu fui executiva de contas e o coach, todas elas, na verdade, se catalisaram para hoje fazer diferença, né, no meu trabalho de consultora de imagem. E uma vez eu ouvi Steve Jobs falando numa palestra, foi o meu consolo, tá, meninas? Uma vez eu escutei Steve Jobs falando o seguinte, que em algum momento da nossa vida acontece um fenômeno chamado connect points, que é quando tudo que você fez no passado parecia que não tinha sentido nenhum, se conecta e passa a fazer sentido. E a consultoria de imagem acabou sendo isso para mim. Então, hoje, além das habilidades técnicas que eu utilizo como na consultoria de imagem, eu tenho essa bagagem, esse olhar da postura, do diálogo, né? Uhum. Que todas as profissões anteriores trouxeram para mim. E é o que eu amo fazer, né, Carol? Sim, então não somente as formações, mas os tropeços também, né, Jana? Que fazem parte, né? Os tropeços trazem os melhores ensinamentos. E sem dúvida nenhuma a maternidade, né? Sim. Acho que a maternidade faz toda a diferença também para o nosso crescimento, nossa evolução, não só como mulher, mas como ser humano, Uhum. né? E É, isso impacta no nosso trabalho. eu digo Demais. isso porque muitas vezes o que tira a gente de uma profissão para fazer uma transição de carreira é que alguma coisa começa a dar errado ou deixa de brilhar, né, um pouquinho e aí você passa a entender que ali não é mais o seu lugar ou algo muito sério acontece e você primeiramente encara como um defeito. Mas aí depois, nesse connect point, né? Você vê É. que aquilo precisava acontecer para te trazer. Precisava acontecer. E às vezes não é nem porque uma coisa está dando errado, mas outra brilha mais, alguma coisa te chama, né? Tua intuição te Uhum, chama para um outro ponto. E eu acho muito importante a gente aprender a entender que alguns ciclos se fecham. sim. Algumas coisas na nossa vida, não só na nossa profissão, nas relações, em tudo, né? Às vezes tem um ciclo que começa, chega no seu auge, até nas amizades. E uma hora aquilo acaba. E a gente precisa se libertar daquilo. E tem uma coisa que eu levo muito, assim, na minha vida, que são as 4 leis espirituais que regem a Índia. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Eu já ouvi, mas eu não tô me lembrando. Da... A primeira lei espiritual diz que tudo que aconteceu, aconteceu É, exatamente como tinha que como tinha acontecer. isso. E quando a gente olha para trás e enxerga todos os pontos, né, e até as dificuldades, os desafios, que você não queria ter passado, mas você vê que Foi aquilo te fundamental. trouxe algum aprendizado. Sim. A outra lei é a pessoa certa é que veio. A pessoa Sim. certa é que veio. Então, Essa- às vezes, até aquela pessoa que te fez muito mal, Ela te trouxe algo. ela te trouxe um aprendizado e ela foi importante na sua jornada. Isso me fez olhar para trás e ressignificar o meu divórcio, ressignificar as pessoas que passaram pela minha vida e não permaneceram. Outro ponto importante, o terceiro ponto, a terceira lei é. Peraí, primeiro, deixa eu lembrar aqui. A primeira lei. Certo, tem que ver, tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer. É, termina. Quando chega a hora, é a hora. Quando chega a hora, é a hora.
Ou Concordo seja, plenamente. a gente precisa, às vezes, ter coragem para dar o próximo passo. E o que eu acho fenomenal, que é o último, é quando termina, termina. Ponto. Uhum. A gente precisa deixar aí as histórias que não funcionam mais. E tudo isso, eu acho, que estava ali embolado na minha vida quando eu saía de uma profissão e ia para outra, quando eu mudava de uma cidade para outra. Eu já mudei, já morei em muitos lugares, já vivi muitas histórias. Sabe, eu acho que todas tiveram a sua contribuição na minha vida, mas que elas não precisavam permanecer a vida toda. Senão eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. Esse Exatamente. brilho Se todo. você não tivesse feito todas essas transformações e aceitado o início e o fim de cada fase, Uhum. hoje você não estaria onde você está. Exatamente. Brilhando na consultoria Isso é de imagem. maravilhoso. Muito bom. E, Jana, já que a gente está falando, então, desse brilho que te trouxe maior, né, nessa questão da consultoria de imagem, a maioria pensa em roupas, cores, uma parte mais superficial, mas a gente sabe que não, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais do que realmente é esse trabalho, o quão profundo ele pode ser, na verdade. A consultoria de imagem, é natural que as pessoas pensem em consultoria de imagem, já pensem logo quando é que a gente vai pro shopping, né? Comprar Total. roupa. Mas não é só sobre roupa. A consultoria de imagem, ela é um estudo que mergulha fundo, acho que numa coisa fundamental que toda pessoa tem, que é a sua autoestima. Sim. A autoestima de uma pessoa, quando está equilibrada, faz com que essa pessoa chegue em qualquer lugar, alcance qualquer patamar. A autoestima, ela afeta a saúde física de uma pessoa com uma boa autoestima, ela tem energia, tem vitalidade, tem disposição, pratica esportes e tal. A autoestima, ela afeta a saúde social de uma pessoa, ela se aventura, está presente, a conhecer novas pessoas. Afeta a saúde mental de uma pessoa, alguém com autoestima consegue se sentir bem, né? Mesmo que não seja a pessoa o biotipo mais perfeito do mundo, esses biotipos inalcançáveis, mas se a autoestima está boa, a pessoa, né, se sai bem, se sente bem. Afeta a saúde sexual, afeta tudo, a autoestima é tudo. E consultoria de imagem é o alicerce, é uma grande ferramenta para ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio na autoestima, se sentirem bem consigo mesmas. E as roupas ajudam nisso? Ajudam. Como ela se enxerga. Claro, né? porque é a forma que você também se vê. Eu me reconheço muito na sua fala da autoestima quando eu lembro do meu pós-maternidade, da minha gestação e do meu pós-maternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito magrinha, muito pequenininha. E quando eu engravidei 20 quilos. Quando eu engordei 20 quilos, né? E eu não me reconhecia naquele corpo. Primeiro que você demora pra ficar com aquela barriga redonda, onde as pessoas olham pra você e sabem que de fato você tá grávida. A primeira coisa que aconteceu foi meu quadril cresceu, minha barriga ficou com uma pochete, eu não conseguia me ver naquele corpo. Então eu tinha muita dificuldade de me arrumar. Eu não gostava dos vestidões, e ainda assim eu colocava eles porque era a única coisa que eu conseguia usar e me encontrar, porque eu não gostava de barriga de fora, porque eu não achava minha barriga bonita. Então, assim, eu tive uma distorção de imagem muito grande. E aí eu me sentia insegura em todos os locais que eu ia. Eu tinha uma dificuldade de sair, de me colocar, de me posicionar. Meu último ano da advocacia, antes de eu dar uma pausa, eu tive essa dificuldade muito grande, porque eu não conseguia me olhar na imagem que eu estava, entendeu? Essa distorção de imagem, né? Você vem anos, décadas, com um corpo muito semelhante, de repente tem essa reviravolta, realmente mexe e abala a autoestima feminina. E quando passa esse período, porque às vezes na gravidez tem aquela licença poética, né? Pra você estar redondinha e tal, mas quando isso passa, vira uma dor e um sofrimento. O corpo, muito dificilmente, ele volta a ser o mesmo, né, gente? Alguma coisa muda ali, não tem jeito. E se reconhecer novamente nesse corpo gera uma dor, um conflito, e é por isso que a gente trabalha muito na consultoria de imagem a autoaceitação. E com isso eu não estou querendo estimular ninguém a não fazer dieta, atividade física, correr atrás dos seus objetivos, mas de entender que vai ter um limite para aquilo e que as roupas vão ser grandes aliadas para chamar atenção para onde você quer, para tirar atenção da onde você não quer, mas que precisa existir um afeto
com aquele corpo, porque afinal de contas, se não tivesse havido todas aquelas mudanças, não existia uma criança, não existia Sim. uma coisa tão linda. Então a gente precisa também aceitar essa mudança, né, como uma nova jornada e trabalhar com aquilo dali. Tem um filme muito legal que está passando agora na Netflix, recente, que chama Agneta. É o nome Acho que dela, já ouvi Agneta. passando, assim, mas eu nunca... Ela, em algum momento ali, ela faz as pazes com o próprio corpo, se escondeu muito tempo, e ela entende que a beleza dela estava em outro lugar. E ela tem uma cena, assim, É uma mulher emocionante loira? mesmo. É. Ah, acho que eu já vi um trailer passando, assim, que ela se redescobre depois de uma certa idade, né? Isso, legal. redescobre assim a vida, os prazeres, aceita os seus prazeres, aceita o Uhum. seu corpo, né? E segue uma nova vida. Um filme super interessante. Porque eu acho que hoje a gente vive esse dilema, né? De estar perfeito o tempo Aham. todo, dentro de um padrão que cada vez está mais magro. Isso me assusta muito, né? Porque são padrões inalcançáveis, nem É uma sempre cobrança, né? saudáveis. Aham. E, assim, eu acho que a roupa mais bonita que a gente pode vestir é um sorriso, gentileza e educação. Isso é Perfeito. maravilhoso. Eu li uma frase ontem que dizia o seguinte: dificilmente a pessoa mais atraente de uma sala vai ser a mais bonita. Porque não tem a ver só realmente com a beleza facial ou com a roupa, mas com a postura, o porte, a gentileza, a comunicação e a empatia que ela vai ter com as outras pessoas, como ela vai se portar ali, né? E faz todo Exatamente. sentido. Eu já maravilhoso. convivi com pessoas lindíssimas, mas mal educadas, grosseiras, arrogantes. Que beleza tem nisso, gente? A beleza cai. A roupa não conserta isso daí, né? Não Jana? consegue. A gente tá falando aqui muito dessa beleza, dessa postura que é projetada através da imagem. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre se é possível esconder através da imagem também. Que é quando a gente tem aquela pessoa que tem uma imagem muito bem construída, mas por dentro tá ali insegura, tá tentando usar a imagem como uma espécie de escudo, sabe? Pra poder Uma projetar armadura, algo né? diferente do que ela é. Como que é possível e o que acontece, né, quando a pessoa tá nesse lugar? É possível, mas é muito cruel. É um preço muito alto, né? Você tentar ser quem não é de verdade, você tentar ser um personagem. Uhum. Mas o que eu vejo, Mina, assim, na maior parte da minha experiência é o contrário. Eu vejo pessoas altamente capacitadas, altamente qualificadas, experientes, competentes. E você, através da imagem, não enxerga tudo aquilo. É verdade. O que eu vejo normalmente é o contrário. E a maioria das pessoas que me procuram são pessoas com esse perfil. Uhum. Porque a autoestima, de alguma forma, está abalada, não se sentem merecedoras, às vezes, daqueles espaços que podem preencher. E o que eu faço é transbordar aquela competência toda para ficar evidente, né? Uhum. Mas é possível, sim, você camuflar. Acho que a forma como a gente se veste, às vezes, ela é a exposição de uma ferida emocional. Uhum. Algumas vezes. Por exemplo, pessoas que expõem demais o corpo, são vulgares. Não estou falando do Sim. sexy, do vulgar. Um exagero de exposição de pele, transparência, tudo justo, tudo ao mesmo tempo, querendo chamar atenção demais. Às vezes, ali atrás está escondido um abandono. Uma pessoa que foi abandonada e que ela precisa se sentir vista. Olha como De é qualquer profundo, jeito. né? Precisa se sentir vista. E aí precisa estar o tempo inteiro em evidência, chamando atenção, chamando atenção. Uma pessoa que anda muito desleixada, por exemplo, que não se cuida, postura curvada, sempre com aquela aparência fraca, pode ter sido uma pessoa também que sofreu algum tipo né, de fracasso, Uhum. de decepção, e não quer decepcionar novamente, ela prefere ficar escondida, não chamar atenção. Eu vou aproveitar para conectar com a questão do preto. A gente estava falando aqui antes do episódio começar que geralmente quando a gente tá muito acima do peso, como era o meu caso há um ano passado, ano retrasado, a gente costuma construir um guarda-roupa todo preto. Então, blazer preto, vestido preto, calça preta, blusa preta. E aí agora, depois que eu passei pelo processo de emagrecimento, eu olho pro meu guarda-roupa e falo assim, meu Deus, mas que coisa
horrorosa, não tem tentativa mais de se nada que, camuflar. tipo assim, primeiro que não tem nada que me cabe mais, e segundo que o que me cabe é tudo preto, tudo monocromático. Monocromático, gente? Monocromático é quando é tudo de um tom só. É Pode ser isso. tudo preto, tudo vermelho, é monocromático Fala um também. pouquinho, que eu gostei muito da frase que você trouxe. Tipo, Tá. qual é o sentido do preto ali nesse contexto de se esconder, né, de certa forma, quando você tá... Quando a gente fala de cores, existe um estudo muito mais antigo que chama psicologia das cores. Hoje a gente fala muito da análise de cor, que é aquele teste dos Sim. tecidos e tal, que a gente realmente faz. Mas mais antigo do que isso, e base para todas as empresas de marketing, desenvolvimento de logomarca, é a psicologia das Sim. cores. O que o preto significa na psicologia das cores? O preto transmite autoridade, poder, força. É uma cor muito bacana, mas o preto, ao mesmo tempo, é a cor do luto, é a cor dos vilões, é a cor de quem anda na penumbra para se esconder. Fortíssimo, hein, querido? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que quer transmitir autoridade, quer estar num ambiente, o preto é uma boa escolha. Mas se você é uma pessoa que quer transmitir empatia e só usa preto todo dia, vai ser inevitável. Você não vai Você cria conseguir. um afastamento, né? Você cria um afastamento, né, natural. E o preto e todas as cores escuras, Minas, de uma forma geral, pelo nosso cérebro, elas são lidas de forma diferente das cores claras. Tudo que é claro, o cérebro enxerga primeiro. E tudo que é escuro, o cérebro enxerga depois. Então, a gente tem uma sensação, ou seja, tudo que é claro avança, tudo que é escuro se retrai. A gente tem uma sensação de que as coisas claras são mais amplas. E os escuros são menores. Então, isso é que faz essa ilusão de ótica da gente parecer menor. Tem um livro da Glória Calil que chama Chique. Tem uma página que eu gosto de usar muito. Não sei se no dia que eu dei a palestra, Carol, eu usei essa página, que eu comparo lá, mostro a diferença de uma pessoa usando a roupa escura e a roupa clara, na parte de cima e na parte de baixo. O quanto o tronco dela parecia mais amplo ou parecia mais estreito. Sim. É ilusão de ótica. Então, a gente pode usar. É um recurso que na consultoria de imagem a gente usa, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um corpo triangular, o ombro mais estreito que o quadril. A gente prefere colocar as cores mais escuras embaixo e as claras em cima. E a gente não está falando só de preto. Por exemplo, o azul marinho, a gente vai botar embaixo e o azul mais claro em cima. Porque assim a gente equilibra, né, mais essa proporção. Então, é essa ilusão de ótica e esse significado por detrás da cor que fez você, por muito tempo, se esconder ali no preto. Peraí que eu estou me escondendo aqui, né? Sim. Não quero que vejam isso aqui, eu não vou no preto. E ter essa sensação de quando você vestia, você realmente se sentia reduzida e você provavelmente queria esse efeito. Então, assim, você se sentia bem. Agora, você já tá querendo explorar coisas. Não, já tá de branco, né? Agora. Tá. A O menina, negócio ela tá tá feito quase na na hora. São Paulo Fashion Week, né? A cada 30 dias eu abro meu guarda-roupa e falo, isso aqui sai. Não, Eu mas sei Isso que... é incrível, porque eu também, essa mudança, né? A gente vai abrindo o guarda-roupa a cada período desse e a gente não vai se reconhecendo mais, Não. porque as mudanças vão acontecendo de forma tão drástica. Tecido, tudo, estrutura, muda tipo, muito, você veste sim. muita malha, porque a malha estica, então você vai Sim. dar preferência por roupas que esticam, já Fica que mais você, a confortável. tendência quando você tá engordando é que você fica cada vez mais gordo. Então você vai, não, vamos na malha, fica mais confortável, ou uma roupa que não marca nada. Sim. Nossa, meu Deus, passei anos da minha vida, acho que os últimos 5 anos foram assim. Nessas mudanças de papéis, Jana, você chegou em algum momento que você parou, se olhou e falou assim, não, Isso aqui não essa tem não mais sou a ver. eu mais. Ah, várias vezes. E como é que foi essa transformação, desse reconhecimento para chegar na transformação depois na pessoa que você se reconhecia? Bom, é claro que o estudo da consultoria facilitou isso bastante, né? Há Uhum. 12 anos atrás. Mas como eu tenho uma vida, assim, sempre tive uma vida muito ligada ao esporte, eu sempre fui muito atleta. Uhum. Existem 7 estilos universais, né, meninas? Na minha palestra eu ensino isso, meninas não, mulheres. E dos 7 estilos universais, tinham 2 que eu me identificava muito quando eu era jovem. Eu não tinha consciência disso, hoje eu tenho.
Mas era o que eu me identificava. Um deles era o esportiva, que gosta de coisas confortáveis, roupas descomplicadas, né? Usa muito jeans. E o outro estilo era sexy. Então, eu me vestia muito sexy e esportiva ao mesmo tempo. Eu fui percebendo que ser sexy e esportiva não estava atraindo para minha vida pessoal e profissional o que eu queria. Interessante. Eu percebia que eu não alcançava assim, em alguns lugares. Até que eu decidi que o estilo refinado, eu fiz um estudo sobre cada um e eu entendi que o refinado estava mais alinhado com os meus objetivos. E estrategicamente, eu tomei a decisão de mudar o meu guarda-roupa nessa direção, sem perder a minha essência. Todas as minhas roupas continuam tendo bastante mobilidade. Eu preciso de ter, tem uma exposição de pele aqui, da sexy, tem o conforto, mas a refinada é o meu estilo. E à medida que eu mudei isso de forma consciente, Dani, foi que eu comecei a atrair para mim os resultados que eu queria, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Então, a gente precisa entender que por detrás do que a gente veste, existe um alfabeto. É como se tivesse um alfabeto no guarda-roupa. Tudo o que você veste comunica. As cores comunicam, os decotes comunicam, as texturas dos tecidos comunicam, os acessórios, os cortes de cabelo, as cores, tudo comunica. E quando a gente passa a usar isso, entende o significado, né, desse quebra-cabeça, e começa a montar esse quebra-cabeça de acordo com as nossas intenções, de acordo com o que é genuíno na nossa imagem, nas nossas competências, aí você se sente segura, você consegue descomplicar o vestir, passa inclusive a repetir mais, porque eu acho que hoje a gente troca muito de roupa, porque influenciado pela moda, influenciado pelo que os outros estão usando, influenciado pela cor do ano, e no fundo a gente não para avaliar o que combina com a gente de verdade, o que nos representa. E aí a nota é essa, hein? Que essa é boa. Já anotei várias coisas. Também tô só anotando. Desde o começo. Estilo é repetição. Estilo é repetição. A gente só reconhece o estilo de uma pessoa quando ela repete elementos. Seja, repete alguma modelagem, repete alguma cor, repete um corte de cabelo, repete algum tipo de acessório. Quando você repete, as pessoas começam a linkar aquele design, aquela cor, aquele estilo, à sua identidade. E aí você passa a ter estilo. É interessante você trazer isso, porque eu sempre tive um certo... Acho que a palavra não é preconceito, mas uma limitação em relação a... Ai, nossa, vamos definir então quem que eu quero ser através da minha imagem. Porque eu batia justamente nesse ponto do... Tá, mas e quem eu sou de verdade? Por exemplo, né? Na época que eu tava trabalhando especificamente aqui na Enjoy, a gente fazia muitos eventos. E quase sempre nos eventos, a gente exigia-se ali uma roupa um pouco mais rebuscada. Então, eu tinha uns blazers, que geralmente era o que me salvava, que eu botava o blazer por cima de qualquer coisa e ficava bom. Já tava aquele ar mais, né, tô bonita, tô organizada, tô corporativa. Aí, depois que eu me desliguei da empresa, eu falei assim, gente, mas pelo amor de Deus, a gente mora no Brasil. Por que eu preciso colocar um blazer de 3 camadas num calor de janeiro? E aí eu comecei a me refazer ali num estilo um pouco mais bermuda. Ok, uma bermuda de alfaiataria, mas uma bermuda, não uma calça. Não um blazer, talvez uma blusa um pouco mais, né? Uma camisa mais leve. Uma camisa mais leve e tudo mais. Então, eu sempre esbarrei, todas as vezes que falava de estilo, eu sempre esbarrei nessa coisa, tipo, mas eu quero ser eu mesma, eu não quero ter que me vestir pra parecer alguém. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, como que você lida com... Ser eu mesma exige fazer um mergulho no autoconhecimento. Quem sou eu, então, né? Porque fica fácil você dizer, eu vou me vestindo, hoje eu não quero escolher porque eu sou um camaleão, amanhã eu sou de um jeito, hoje eu sou de outro. E realmente existem fases. A gente precisa falar sobre isso, sobre fases da mulher. Mas precisa ter uma linha condutora. Sim. Por isso, o processo de consultoria começa na definição, na pergunta principal é: o que você quer comunicar? O que você gostaria que as pessoas, quando te conhecem e vão embora,
Fiquem pensando a seu respeito. Que impressão você quer deixar? Ah, eu quero que as pessoas pensem que eu sou criativa, que eu sou uma pessoa sensível, que eu sou uma pessoa de autoridade, forte. O que você quer? O que é a sua essência, né, Mina? Uhum. E a partir dessa definição, dessas palavrinhas mágicas, que eu chamo de o DNA da sua imagem, é que a gente vai poder escolher o que você vai vestir. E aí tudo fica mais fácil, tudo se conecta. Aí você não precisa se fantasiar de corporativo colocando só um blazer. Uhum. Pode ser que tenha uma outra alternativa que faça mais sentido para você. Então, esse mergulho no autoconhecimento é o que todo mundo foge de fazer. É difícil Quem isso, sou eu né? mesma agora? É. E nada, como na vida, a vida é movimento, nada é estagnado. Pode ser que hoje, na sua fase de hoje, as suas palavras, o seu DNA, eles tenham uma essência. Mas que quando você fizer uma transição de carreira ou tiver o nascimento dos filhos, não é que você mude de ambiente de trabalho, você precise remodelar isso daí. Ai, toda vez eu corto o cabelo. Da última vez eu alisei, ele era cacheado. Aí, Aí você fez a meti um mudança liso. através do cabelo. Isso me trouxe uma questão, Jana, que você falou assim das várias fases, né? Mas eu passei por várias fases e eu tenho essa questão até hoje. Então, gostaria de entender por quê também. Vou aproveitar aqui a Marina e a Jana aqui. Consultoria. Consultoria. Não importa o que eu vista, acaba acontecendo a mesma situação sempre. Eu saio de lá e depois, quando eu retorno com as mesmas pessoas ou no local, as pessoas me recebem e falam assim, queria te dizer uma coisa. Eu adorei te conhecer, você é super legal, mas naquele dia eu pensei que você fosse séria, chata, arrogante, metida. E eu ficava surpresa, né? Porque isso desde quando eu era jovem mesmo. E até hoje. Eu ficava surpresa, hoje eu não fico mais. Eu começo a dar risada, falo, tudo bem, todo mundo me fala isso. E eu, conversando com a pessoa, ela percebe que realmente não é, né? Essa pessoa, o que eu aparento ser e o que eu sou realmente. E eu não sei te dizer, quer dizer, eu acredito que não tenha a ver com a minha vestimenta, né? Normalmente, quando eu estou nas festas infantis, eu estou de branco ou estou de rosa claro. Quando eu vou para as assessorias, eu trabalho de branco, eu não trabalho de preto, como cerimonialistas fazem normalmente. Então, eu não sei dizer, né? Você falou que o preto traz esse afastamento, mas eu não costumo usar preto. Uhum. Não sei dizer o que poderia ser. Talvez você consiga esclarecer isso para mim. O Sim, que porque traz, assim. dentro da consultoria de imagem, que eu faço pelo menos, né? A gente não trata só da questão da roupa. Uhum. Existem outros elementos que são o ponto de contato com as outras pessoas que falam muito sobre a gente, que são as expressões, a linguagem corporal e a nossa fala. Então, pode ser que, tá? Esteja os pontos que estão transmitindo essa imagem, né? Um pouco mais distante, mais fria, mais séria, podem estar no seu vestuário, às vezes em pequenos detalhes, num punho que vem abotoado até aqui, mesmo estando usando de branco. Entendi. Um dobrar um punho, ou pode estar em alguma Tô de punho dobrado expressão, hoje, eu em comecei alguma seriedade, pode estar em algum ponto da linguagem corporal. E esse é um dos Entendi. pontos, assim, que desde que eu me formei em fisioterapia, eu aprendi a trabalhar, né, a postura, a forma como você se conecta, e é um dos pontos que eu avalio nos meus clientes para poder ajudar a trazer, né, de fato, o DNA da imagem do cliente. O Vander mesmo foi um que tiveram alguns pontos de linguagem corporal, assim, que eu pontuei que ele precisava estar atento. Seria aprender a se portar dentro da roupa, né? Sim. Porque não é só a roupa, é a roupa, a forma como você se comunica, a sua linguagem corporal, e hoje a gente não pode deixar de falar da imagem online. Sim. Tudo isso, aí. esse combo, Sim. é que vai transmitir uma impressão. Então, não é só a roupa. O corte de cabelo também ajuda nessas impressões. Uhum. Né? Então, eu preciso te analisar mais para falar, ó, tá Entendi. aqui. Em breve, o esse dia ponto. chegará. Já coloquei como projeto pessoal, chegará. E falando também de fase, a gente tem uma outra muito importante na vida da maioria das mulheres, né? Que é a maternidade. Como você acha que a maternidade muda a forma como a mulher se vê e se mostra para o mundo, assim? Nossa, olha, cada fase faz a gente mudar um pouco, né? Então, tem lá, a infância que a gente não escolhe muito, a mãe bota o que, né, o que quer.
Aí vem a adolescência, acho que já é uma fase mais rebelde, entram as calças jeans rasgadas, entram a roupa O preta. All-Star. Sim. Lembra, Tá. na minha época a gente riscava o All-Star, tipo, na frente, assim, a fazer umas frases. Detonava, né? Maravilhoso. Aí vem uma fase mais sedutora, entram os decotes, né? Aquele exagero. Aí vem um casamento, aí a gente já dá uma adaptada. Vem a fase profissional, você já dá outra adaptada. Uhum. Tudo isso vai fazendo um monte de roupa diferente entrar no seu guarda-roupa. Agora a maternidade, aí é o checkmate. É a mudança total. É a mudança total. Porque realmente você passa eu costumo dizer o seguinte: quando um filho nasce, nasce uma mãe, né? Uhum. E aquela mulher que você foi até aquele dia vai pra UTI e fica respirando em aparelhos lá. Tim. Uhum. Então, se seu filho tem 1 ano, essa mulher, ela tem 1 ano também, essa mulher mãe. Aham. Ela tem 1 ano também. Porque muda a rotina, muda hábito, muda a alimentação, muda horário, Muda tudo, muda tudo. tudo. Entra um monte de atividades que antes aquela mulher não fazia. E a sugestão que eu dou para aquela mulher, né, não morrer na UTI, É bom que eu já tô pegando é as dicas. Sim, amiga. é você permanecer fazendo pelo menos uma coisa que você adorava fazer. E no meu caso, que eu permaneci, que para mim é um hobby, tá? É atividade física, para mim é um hobby. Não é um sacrifício. Era quando eu me sentia Janaína. Eu ia lá e me sentia Janaína solo, né? Uhum. E eu recomendo que todas as mulheres façam isso. Mas é a hora que você olha pro guarda-roupa e não se reconhece mais. Tem um monte de história antiga, embaralhada ali, que não te representa mais. Às vezes o corpo muda também, então não te serve mais mesmo, né? E é quando eu sinto que é um dos momentos importantes na vida da mulher de trabalhar o autoconhecimento. De resgatar quem você é, de aterrar um pouco com todas essas funções novas, o onde você quer chegar, o para onde você quer ir. Uhum. E a partir daí, em especial, a minha recomendação, porque normalmente, tá? A mulher que sofre mais dilema é a que mãe trabalha. Quando você só se dedica à maternidade, ainda é um dilema menor, porque você tá ali, né? Uhum. Só Para para aquilo, aquilo. mas ainda tem muito, muito conflito com o guarda-roupa. E aí a minha recomendação é fazer um planejamento e projetar o teu guarda-roupa olhando para o seu universo profissional. Ou seja, roupas que vão funcionar no seu dia a dia, mas também no seu trabalho. Pra Que gente não dica ter roupa de maravilhosa. trabalho, só roupa de trabalho e roupa de sair. Para não ficar aquele guarda-roupa segregado. Aham. E quando você está lá na reunião de pais da escola, onde pode ter um cliente para você, as pessoas não têm a menor leitura De quem você é? de quem você é. Então, você continuar com aquele eixo, que ajuda muito. Nesse ponto, acho que a mulher que trabalha acaba tendo esse norte, pelo menos, Aham. né? Se você é a psicóloga dentro e fora do consultório, Sim. mesmo na hora que é mãe. Então, se vestir desses elementos e seguir repetindo, né? Porque estilo é repetição, dentro e fora do ambiente de trabalho, ajuda muito, é um fio condutor. Mas é a melhor hora para fazer esse resgate. E você acha que as suas meninas te trouxe um glow a mais, assim, na sua vestimenta? Foi fundamental para você descartar aquela parte que você falou que não te servia mais? Ah, foi. Porque junto com a maternidade vem uma maturidade, assim, né? Uma É. cobrança de uma maturidade. Não dá para ser a cocota mais, né? Como chamavam antigamente. Aquilo faz um ajuste, um pente fino e o norte principal precisa ser o profissional. Porque o network que vem da escola, dos contatos que as crianças trazem é fenomenal. Só que as mães dos colegas precisam saber que você Quem você faz. é, o que você Aham. faz. E aí, se você Exatamente. tá lá sempre, né, vestida só de mãe, não vai dar, ninguém dá vai entender. certo. Ninguém vai entender. Mas todas essas fases são importantes, mas sem dúvida nenhuma, a maternidade eu acho é que mais bagunça esse guarda-roupa. E é a hora mesmo de tirar Uhum. aquelas peças que ficaram no passado, que não te representam mais, despedir com muito carinho, sabe? E seguir na sua Aceitar nova o versão. fim daquela fase, né? Fechou o ciclo. Isso aí. Eu tive uma dificuldade muito grande, não só pós-maternidade. Eu sou advogada tributarista e eu nunca me enxerguei muito ali nas
roupas da advogada tributarista, que são roupas muito mais sérias, muito mais ternos muito fechados, roupas muito estruturadas, mais escuras, né? O estereótipo da advogada tributarista, ele é bem sisudo, Fechado, bem né? fechado. E ainda por cima eu sou casada com um advogado tributarista, que só usa terno preto, cinza e azul marinho. Então eu olhava e falava, gente, como que eu não conseguia me enxergar? Até o dia que eu aceitei. Família Adams, né? Eu São tava pensando na fuleirados. Wandinha, inclusive, que eu falei, meu Até o Deus. dia que eu me enxerguei, eu falei, não, eu não preciso entrar dentro desse estereótipo para ser uma advogada capacitada e de qualidade. Eu posso me vestir de forma elegante, de acordo com a minha profissão, mas sem ser aquele estereótipo. Isso foi libertador, assim. Eu não sei ainda se eu estou me vestindo certo para a imagem que eu quero passar, mas eu consegui ter um pouco de libertação desse estereótipo. E eu acho que essa é a parte mais difícil para a gente se encontrar nessas mudanças. Sim. O que você me fala sobre isso? Que existem, as profissões, elas têm dress codes específicos. Existem 3 perfis de dress code. O formal, o informal e o business casual. Existe uma lista de profissões que se enquadra em cada um. E realmente o advogado se enquadra no formal. Uhum. E cada vez menos tem profissões que precisam se vestir formalmente, né? São políticos, diplomatas, os advogados e tal. Mas o que um advogado geralmente quer transmitir? Força, autoridade, competência, profissionalismo, seriedade, né? Essas coisas. E a primeira coisa que a gente pensa são nos terninhos, que é o mais clássico dentro desse perfil de dress code. Mas existem outros tecidos e modelagens que transmitem força, autoridade, poder, com um toque de modernidade. Então, é possível, porque tem muitos advogados que se enxergam dentro do terninho, que gostam, né, que acham clássico. Eu, particularmente, sou uma apaixonada por terninho. Se eu pudesse, andava de terninho toda hora, mas não combina com o meu perfil de dress code. Mas, não necessariamente todo advogado tem que se vestir assim. Então, na hora de uma consultoria de imagem, por exemplo, a gente leva em consideração o ambiente que você trabalha, o dress code, mas precisa levar em conta essa essência da pessoa. Quem ela é, os lugares que ela frequenta, o estilo, né, os desejos, o DNA da imagem. Porque aí você pode pegar elementos mais contemporâneos, mais modernos, como, por exemplo, o couro. O couro é um dos tecidos que mais transmite força, poder, autoridade, né? Existem algumas modelagens com o ombro mais aparente, como essa blusa que você está usando, que transmitem mais autoridade, que aumentam o volume do ombro, né? Então você fica maior, né? Entendi. Cresce. Interessante, ó. Então tem elementos de design, tecidos e cores que você pode se apropriar, e acessórios que você pode se apropriar, fora o próprio corte de cabelo, né? É um que pode trazer comunicações completamente diferentes, para você não precisar entrar naquela caixinha e se vestir igual a todo mundo. Então, conhecendo esses elementos, esses códigos visuais, é possível a gente montar esse quebra-cabeça para fazer sentido para você, né? Você não ser obrigada a usar um uniforme que não faz sentido para você. A roupa fala tudo, né? A gente consegue estruturar muita coisa só com a roupa. E eu acho isso incrível. Não, e o mais legal é que a gente fala muito do impacto que a roupa vai ter nos outros. Agradar os outros. Mas o impacto que tem sobre você mesma, que é muito poderoso. Existe um estudo que chama Cognição Indumentária, que fala sobre o poder que a roupa exerce no seu cérebro, em você mesmo, na sua autoconfiança. Então, isso quer dizer que, dependendo da forma como você se veste, se você estiver apropriado, se sentindo bonito, né, e apropriado ao ambiente, você se fortalece de uma forma que você encara qualquer situação. Quem nunca deixou de ir num compromisso porque não tô com a roupa certa, não vou. Você até deixa de ir num lugar, ou se vai ficar ali meio no escanteio. Meio insegura. Deixar de ir eu nunca deixei.
mas eu nunca cheguei nesse nível, né? Eu acredito que existem várias situações e pessoas que vivem. Eu nunca cheguei nesse ponto, mas eu me sinto muito insegura. Sim. Né? Eu já cheguei em locais muito insegura, principalmente nessa transição. Quando eu saí, porque eu fiquei um período sem trabalhar, e quando eu voltei, eu tava meio perdida, assim. Então, os primeiros compromissos de trabalho que eu tive, os primeiros eventos que eu fui, eu tava muito insegura. Eu falava, gente, será que eu tô vestida corretamente? Será que tá certo? Será que... E aí eu não conseguia me colocar no local direito, sabe? Eu tentava ficar mais na retaguarda ali para não aparecer tanto, de Uhum. tão insegura que eu tava. Eu não cheguei a deixar de ir, mas eu também não estava no Não local. estava confortável, né? Não, Isso é incrível, né? Isso acontece muito. É porque a roupa é uma armadura mesmo. Quando você tá bem vestido, né? Imagina lá a Mulher Maravilha. Não é à toa, né, que os super-heróis têm a... Sim. Sua vestimenta sua para se empoderar, né? vestimenta, O quanto mais fortes super-homem, ele eles troca estão. de roupa lá, né? Para ele ficar Isso. mais forte. Sim. Verdade, eu nunca É. tinha parado pra pensar nessa... É uma armadura. Quando você sim. se sente bem ou se sente vestido de uma forma adequada, você encara qualquer situação. Agora, Uhum. quando você erra a roupa, ou o lugar é formal demais e você vai de calça jeans, ou tá todo mundo de calça jeans e chega lá todo emperequetado, você fala, nossa, É ruim demais. tem nada né? pior, para mais e para menos. Por isso que é Sim. muito elegante, de bom tom, quando a gente vai convidar as pessoas para qualquer lugar, ter um dress code. Isso é muito legal. Gente, eu fiz isso sem querer, não. Foi querendo. Porque eu contratei um fotógrafo, eu fiz uma coisinha bem simples no meu aniversário de 30 anos, né? Aluguei uma churrasqueira ali no clube e tal, e aí chamei todo mundo. Aí eu falei assim, gente, vou contratar um fotógrafo, porque eu quero marcar esse dia, quero ver, né, as fotos desse dia depois. Aí eu fui lá e padronizei o dress code. Falei assim, gente, ou preto, ou branco, ou nude. Foi ótimo, porque as fotos Agora ficaram você tá maravilhosas. Entendendo um Entendeu? pouquinho do que eu senti aquele E- dia. É verdade. Você tá- Para além da cor, existem 4 tipos de dress code para evento. Né? O esporte fino, Isso. passeio completo, né? E o traje de gala. E você dar esse direcionamento para as pessoas ajuda muito Uhum. você entender. O que hoje complica é que poucas pessoas sabem o significado de cada um dos dress codes. É, verdade. Eu tenho um e-book para isso, gente. Estou pensando em mandar lá pro pessoal da Enjoy para ajudar. Boa. Porque às vezes você coloca lá, traje de esporte, né? Vai ter um churrasco, traje de esporte. O povo vai com camisa de futebol, não é isso. Brasil! A não ser pra jogo né? da Copa, Tem um pode. meme lá dos maridos, né? O marido vai sair à noite pra jantar, roupa de Camiseta de camisa de futebol. futebol. Ele vai sair para almoçar, ele está de camiseta de futebol. Sim. Ele só não usa camiseta de futebol quando ele tá trabalhando, né? Exato. É Porque verdade. do mais, Mas olha, já divulguei esse e-book aí pra gente. eu acho interessante. Já quero. Porque é importante você dar o direcionamento, as pessoas vão ficar mais seguras. Uhum. Inclusive, assim, se for um terreno que o solo é irregular, é importante avisar Você para as informar. mulheres, É. né? Para não ir de Salto, né? salto fino. Eu fui em um único casamento em que no convite informava: o local do casamento é areia de praia e grama. Vão de rasteira. Uhum. Dê preferência para sandália sem salto, né? Porque imagina, eu ainda salto vejo as fino. mulheres saindo no ano novo, principalmente lá em Trancoso, usando aqueles saltos. Eu fico impressionada. Eu falo, gente, eu não sei como elas têm capacidade para andar nisso, porque eu cairia no primeiro passo. Sim. Porque você vê as mulheres andando num salto absurdo, chão de terra, aquela areia de praia Pedrinha. super fofa, pedra. Aí foi maravilhoso, porque todas as convidadas estavam com um sapato super adequado, foram 12 horas de festa. Nossa, tava todo maravilhoso, mundo né? maravilhoso, todo mundo feliz, assim. Não tem nada pior que te convidarem para um evento, aí não tá escrito dress code, você começa a ligar, amiga, o que você vai Você vai usar? usar o Amiga, quê? Exatamente. fica aquela confusão, todo mundo se ligando. Então é elegante você colocar no convite, porque isso dá um direcionamento, a pessoa se sente confortável, pertencente, sabe? Uhum. O como ir, né, para aquele evento. Perfeito. É verdade.
Jana, a gente já tá caminhando pro final desse primeiro episódio, mas a gente ainda tem 2 perguntas. Eu vou fazer a última e a Carol depois vai fazer uma pergunta que tá no nosso quadro Sem Roteiro, que é uma pergunta surpresa pra você responder. A gente não podia deixar de, né, colocar um tempero nesse episódio. A última pergunta que eu queria que você deixasse pra gente é uma mensagem sobre imagem pessoal, né? Vamos dizer que você tem aí um áudio que você vai mandar e que vai chegar pra todo mundo. O que você gostaria que as pessoas ouvissem? Olha, eu, sinceramente, assim, com a minha experiência, eu acredito que a sua imagem é a forma não verbal mais poderosa de você se comunicar. E dar valor a isso, e entender que é uma ferramenta e que você pode gerenciar para que as pessoas tenham uma leitura real de quem você é, uma leitura genuína de quem você eu acho que é um recurso que não dá para ignorar. Perfeito. A sua imagem é a forma não verbal mais poderosa de você se comunicar. Adorei essa frase. E ela Sim. abre portas, tá? Pode fechar também. Ou ela abre portas, Sim, ou fecha isso. a porta. E encarar isso de uma maneira séria, né? Na nossa Séria, trajetória é muito importante. responsável, não só para impactar as pessoas, mas como uma atitude mesmo de autocuidado, de zelo, de respeito por você mesmo, sabe? Perfeito. Apresentar para o mundo a sua melhor A melhor versão, versão. por que não? Eu tenho uma Isso. memória muito vívida dentro de mim, que quando eu decidi abrir a minha empresa, na verdade foi no meio da pandemia, né? Aí eu fui um pouquinho ousada, abri uma empresa de buffet no meio da pandemia, enfim. E logo antes, que foi a ideia inicial que eu tive de assessorar as mães que não tinham tempo para cuidar da festa dos filhos, sempre chegavam lá cansadas, brigadas com o marido, porque delega coisas que não é muito do universo deles, então eles acabam se atropelando um pouquinho, e eu via que não existia harmonia, aquilo me atrapalhava, porque a gente sabe que a memória que fica é o sentimento que a gente tem, né? E eu queria que a mãe se sentisse plena naquele dia, então essa ideia da assessoria ela acabou surgindo antes até de eu abrir o buffet. Mas o que aconteceu foi que eu fui fazer o primeiro contrato da primeira assessoria que eu fui oferecer, assim, já com a credibilidade que eu sabia que eu tinha, mas nunca formalizada num papel, num contrato, né? E eu falei, gente, mas se eu for desse jeito que eu tô aqui todo dia sentada no cerimonial, não vai dar certo. É sozinha, né? Eu tava lá com 30 anos, a mina. Olhando pra mim mesma, o meu filho tinha 1 ano, ou seja, você sabe o que isso significa? Eu ainda não tinha trocado o meu guarda-roupa, você também sabe, eu não tava com a minha cintura. Você tava no seu Nada me skin. servia. Você tava no seu skin limbo. Não, limbo, justamente no limbo. É no limbo. Mas com a ideia, assim, que queria muito sanar aquela dor, assim, das minhas mães lá do cerimonial, né? Eu já estava caminhando para o meu 7º ano trabalhando lá, então era algo que eu fazia, assim, genuinamente, mas eu precisava também, né, profissionalizar essa questão. E aí eu peguei a melhor camisa que eu tinha e os melhores acessórios que eu tinha, e aí, assim, o cabelo, né, deu uma ajudazinha. Me arrumei, cheguei e fiquei aguardando, né? Quando ela entrou, eu fui cumprimentá-la, porque eu já conhecia de realmente passar o orçamento, ela foi conhecer o espaço, tudo. Mas ela não conseguiu entrar na sala. Ela me mediu de cima a baixo. Ela olhou todos os brincos, ela olhou a minha camisa, a marca do meu sapato, tudo. E eu tentando levar a coisa na naturalidade, né? E ela olhou pra mim, eu vi os olhos dela correndo. Aí ela sentou, eu falei assim, você quer tirar mais alguma dúvida, né? Nós já conversamos previamente, trouxe seu marido hoje. Aí ela, não, eu já expliquei tudo pra ele, pode dar o papel pra ele assinar, a gente vai fechar. Aí eu pensando, né, falei, gente, eu não cheguei nessa parte ainda, né? Meu primeiro contrato, agora, o que eu faço? eu já fazia genuinamente, mas não, e agora? Mas eu percebi, foi tão Viu visível que fez diferença, que, né? que ter escolhido não tá com uma malha, não tá Uma com roupa rabo de cavalo, aleatória. assim, de qualquer jeito que a gente sabe que dá pra fazer elegante. Malha, não. Rabo de cavalo. Bota- Brincadeira. Existe até rabo de cavalo que fica muito Fica, bonito. Eu te fica. quando falei, você tem como arruma. fazer de forma elegante. exatamente. Hoje a gente sabe, Não né? é aquele coquinho com a caneta, né? Não, Então- eu sou mestre pra sair. Quando eu entro no escritório lá que eu começo a trabalhar, muitas vezes quando eu... Não mais, hein? Acabou Não, isso, aí hein? meu né? marido, pelo amor de Deus, tira essa caneta da cabeça. Então, e ali eu percebi ali, eu falei assim, meu guarda-roupa vai ter que mudar.
Não mudou imediatamente, né? Mas eu tive essa percepção e isso pra mim, assim, ficou muito claro que eu não podia ser mais a mesma pessoa se eu quisesse mudar o meu rumo profissional, né? Que foi o que Você você percebeu trouxe. que tem um impacto, né? Tem, As pessoas te olham de forma diferente, e isso é inconsciente, tá? né? Carol, não é exatamente uma atitude consciente. Por mais que você tenha sentido todo esse scanner que ela fez em Mas é você, porque eu sou um pouco perceptiva nessa questão, né? Então eu via, mas eu entendo que seja é algo mais. inconsciente. A imagem de tudo que a gente vê, seja de você vestida com a sua roupa, seja de um prato de comida, seja de um ambiente. Uhum. Tudo que a gente vê vai para o nosso cérebro numa região que chama sistema límbico. E essa imagem, ela é confrontada com o arquivo de memória que a gente tem. Se aquela imagem soar confiante, organizada, confiável, né, agradável, apetitosa, a gente se aproxima. Se não, se soar, tiver algum ruído, desorganização, desordem, desconfiança, você não se aproxima. Então, é inconsciente esse primeiro contato com a imagem. Por isso, é tão importante, porque isso acontece assim, ó, em 4 É, segundos. Uhum. Naquela primeira olhada, quando a pessoa ainda está reagindo, ela não está Sim. pensando. E isso mostra o cuidado que você também teve na hora de ir atender a pessoa. Talvez ela não pense nisso racionalmente, mas você demonstrando um cuidado, quando você se arruma, você demonstra um cuidado. É igual quando você prepara uma mesa para sua família. uhum. Você está cuidando, é o detalhe ali que faz diferença. E isso faz diferença na hora de você fechar um contrato com o cliente E também. sabe o que passa na cabeça do cliente exatamente? Se você estiver toda desleixada, com a caneta na cabeça, a roupa de malha, né? Uhum. Só usar preto, não sei o quê. A pessoa, inconsciente, tá? Mas lá na cabeça dela passa assim: nossa, ela não cuida nem dela. Será que ela realmente vai me entregar um bom trabalho? Aham. Não tem É tempo nem de verdade. pentear o cabelo. É verdade. Entendeu? Agora, se você encontra uma pessoa que teve o mínimo zelo de cuidar dela mesma, subentende-se que o que ela entrega também é organizado, tem Alinhado, um né? zelo, tem um alinhamento. Verdade. Isso é Interessante, né? maravilhoso. Adorei, gente. Sim. Bom, Jana, a vida acontece sem manual, né? E pra você, foi assim também? Teve um manual ou não? Você foi no meio do caminho, foi entendendo e vivenciando o que foi fazendo mais sentido pra você? Como é Ai, que foi a gente, sua olha. trajetória? Eu até queria, Carol, que tivesse vindo assim no manual. Tem gente que faz uma jornada tão bonita, né? Se forma Aham. lá em advogado, faz um mestrado, um doutorado, segue ali, promotoria e vai, né? Exatamente. Comigo não foi assim. E eu tenho um respeito enorme pela minha história, porque ela me trouxe até aqui. E ela me favoreceu com muitas habilidades que hoje só eu tenho, porque não deve existir outra Janaína que é formada em fisioterapia, em fotografia, em gestão comercial, em coach, De que jeito viveu nenhum. onde eu... Não. E isso me trouxe toda uma bagagem que faz toda a diferença na pessoa que eu sou hoje, né? Então, a minha vida foi completamente sem manual. Aliás, mentiram pra mim, né? Porque eu lia as histórias das princesas todas. Sim. Aí E era já é todo aquele tudo bonitinho, com, procedimento. né, no Você cavalo acha que vai branco, ser assim? chegava, ficava tudo Exatamente. certo. Príncipe. Comigo Ninguém nunca não contou foi assim. depois, né? É, Não. não. Foram felizes para sempre. Comigo não foi assim. Me disseram que eu, né, ia me apaixonar e me casar até os 25 anos, ia ter filho até os 30, e blá, 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 e a carreira ia estar ótima, já com 35 eu já estava bem sucedida. Rica, tudo Não certo. foi nada disso. Minha vida foi completamente diferente, mas é a vida que eu tenho, sou grato por ela. E adoro a minha trajetória, adoro as pessoas que passaram pela minha vida. Até a raiva que me fizeram passar, eu gosto também. Gosto, que Foi eu aprendi, necessária. foi. Eu acho que ela amadurece a raiva, Sim. né? É, E ela, te dá um gás também a mais, ela né? amadurece. Então a vida foi sem manual e eu acho que o bom tem que ser assim mesmo. Quando vem tudo escrito previsível demais, a gente fica fácil. Exatamente. E a gente não aprende as coisas quando a vida é fácil. A gente aprende justamente ali nos obstáculos. É ali que a gente cresce. Na É construção. ali que a gente desmonta o nosso ego para aprender a fazer diferente. Fora do automático. Sai do automático, né? Que a gente precisa ser humilde para falar, pô, eu não sabia de tudo, ó, errei. Errei. Uhum.
E o bonito da vida é isso, né? Cada um ter a sua história. Porque se tem um manual, acaba que fica todo mundo com a mesma história. Então, a sua história, ela tem a particularidade porque você teve a sua sem um manual. E essa que é a graça da vida. A gente fala, inclusive, Acredito faz nisso. parte do ideal do nosso podcast, né? Que as melhores coisas da vida São sem manual. acontecem fora do manual, né? Fora do roteiro, assim, os melhores momentos, as melhores vivências e as oportunidades geralmente aparecem quando você não tá esperando exatamente por aquilo. Exatamente. Eu acho que a gente precisa correr atrás, né, dos nossos sonhos. E isso, eu acho que nos motiva, inclusive nesses momentos de virada. Então, o que eu faço agora, né? Por onde que eu recomeço? Eu que sou uma mulher de 53 anos, que recomeçou a vida do zero aos 40. Então, ó, tá vendo como tem esperança minha? Eu virei consultora de imagem aos 40 anos, numa baita transição Tem de 10 anos vida, ainda, de né? carreira, de Viu? tudo. Tá, mudei de cidade, me divorciei, recomecei a vida do zero, aqui nessa cidade linda que eu escolhi para morar, né? Adoro Vitória. E deu tudo certo. E quem me trouxe para cá foi meu coração, minha intuição, minha vontade de viver perto da praia, de ter mais qualidade de vida. E sua garra, né, Jana? Que eu já ouvi um Maravilhosa. pouquinho mais da sua história. Uma garra, né? Não desistir nos tropeços, pequenas desavenças que às vezes pra fora é pequeno, mas dentro da gente só a gente sabe onde dói, né? Porque se a gente se colocar de vítima o tempo inteiro da vida, nada acontece. Tem hora que Não. precisa ter coragem. E outra, ninguém quer ficar perto de gente mimimi, que reclama de tudo, que acha que tudo tá difícil, não. Né? Todo mundo quer estar perto de alguém com motivação, que quer ir para frente, quer prosperar, quer aprender, errei, mas estou aqui. E é assim que a gente vai. Porque dor levando todo vida. mundo tem, né? Todo mundo tem. Quando tem nada mais chato, você ter aquela amiga que só reclama, só fala de dor, só fala de tudo. Isso aí, verdade. Acho que a gente tem que escolher, faz parte da nossa imagem. A gente escolher dividir as nossas dores com quem de fato vai ajudar. E não chegar derramando as nossas lamúrias para todo mundo o tempo todo. Ninguém dá oportunidade para quem reclama demais, para quem tá sempre se lamentando. Fala assim, não contrata não, tá cheio de problema, coitados. Aquilo que você falou, não consegue se organizar sozinha, vai, né, entregar o quê? Então, assim, vulnerabilidade é importante, mas para quem de fato pode nos ajudar, para quem a gente pode ser vulnerável. Para a vida, a gente tem que ter coragem, colocar mesmo a nossa armadura, as nossas melhores intenções e seguir em E frente. vai. Maravilhoso. Parabéns. Lição de vida. Ai, fiquei até emocionada agora no final. É, Amei. Vamos vir vestidas de guerreiras? Sim. gente. Bota a roupa da Mulher Maravilha e vai, garota. Cropped não, que já passamos da Não, idade. não. Ninguém mais pode, gente. Ai, gente. Diz que não tem limite, né? Eu não sou a pessoa do cropped, mas dizem que não tem limite de idade pro cropped. Não Então, tem, pro cabelo comprido, pro cropped, a gente tem que ser quem a gente quer ser. Arrasou. Eu quero trazer uma questão aqui. Minha mãe sempre falava assim pra mim. Você tem que escolher o que você vai mostrar. Agora eu vou tirar a prova, né? Porque eu sempre segui a regra da mamãe, deu certo, mas vamos ver se isso é verdade. Ou você mostra as pernas, ou você mostra as costas, ou você mostra um decote, ou a barriga, aí na idade, assim, acho que de quem pode, né? É verdade isso? Ajuda na elegância? E a sua mãe, assim, é detentora de uma sabedoria antiga e coisas que eu ensino para as minhas clientes quando a mulher quer ter um toque de sensualidade. Porque o sexo é diferente do vulgar. Quando é que você é vulgar? Quem é sexy, ou vulgar, gosta de expor pele. A vulgar é quando ela expõe muita pele ao mesmo tempo. É a fenda, é as costas, é o tudo justo, é o decotar, tudo junto e misturado. E a mulher que é sexy, ela mostra uma parte de cada vez. Então, exatamente o que sua mãe falou. Ou é um decote, ou é umas costas, ou é uma fenda. Né? E no outro elemento você compensa e tampa um pouco mais. Esse mistério, essa exposição de pequenos pedaços de pele, é que traz esse ar de sensualidade, mas ali dentro de um limite elegante. Legal, fui bem cuidada. Então, com a essa mamãe. regra pode falar com a mamãe, anota. As mamães sabem tudo, gente. né? Essa minha mãe também tinha essa regra. E eu acho engraçado porque eu lembro claramente, às vezes, colocando a roupa lá naquela idade que você acha que pode tudo, né? Ela vai sair assim, não.
Ai, lá vem. Nossa, o que é que foi? Não, aí ela vinha com essas regras. Porque assim, porque assado, porque seu minha cabelo mãe. tá preso, brinca comprido. Eu, meu Deus, mas é tanta regra de etiqueta. Ah, vai desse jeito que vai dar certo. É. Arrasou, jeito Carol. dela. sua Não, mãe. eu sou mãe de 2 meninas, gente. E quando chegou esse momento aí da adolescência, que vira aquela rebeldia dentro de casa, né? Ai, já sei o que eu vou vestir, né? Sabe escolher roupa. Ai, meu Deus do céu. Aí, uma era extremamente piriguete, perdia a noção de tudo, era saia Nossa. curta com cropped, com tudo junto. E a outra, super roqueira, usava aquelas calças jeans rasgadas, não sei o quê. Eu olhei para aquilo. Era difícil até orientar, né? Eu falei, Quantos vem cá, anos vamos elas têm conversar com a hoje, mamãe. Hoje tem 21 e 19. Ah, então tá um pouquinho mais fácil, né? Não, mas graças a Deus que ela faz durou pouco, porque Passou era pouco. exatamente isso. Não, peraí, vamos conversar aqui. Mamãe, não quer tolir o seu estilo, de seu jeito de vestir. Mas vamos conversar sobre uma coisa? E aí alinhava aqui, alinhava. Troca então a blusa, troca então a Aham, calça. Uhum. E eu fui ajudando, tentando fazer isso da forma mais amorosa possível, porque eu percebo, assim, na minha realidade, que algumas mulheres não sabem se vestir por 3 motivos clássicos, tá? O primeiro é que nunca escolheu nada. Ou seja, era uma herdeira, herdeira da prima, herdeira da irmã mais Entendi. velha, Aham. vestiu o que tinha. Ou a mãe escolhia tudo, ela nunca escolhia. Então, demorou para aprender a fazer escolhas. E aí chega uma mulher madura que sempre está dependendo da opinião dos outros, que não sabe se vestir. Outro caso muito comum é daquela mulher que estuda demais, se dedica demais aos estudos, é muito cheia de tarefas. E que tem uma crença que ou você é bonita ou você é inteligente. Uhum. Ou seja, se eu for bonita, se eu me cuidar demais, se eu me mostrar muito Aham. vaidosa, as pessoas não vão perceber o grau de inteligência que eu tenho. É. E aí preferem se vestir desleixadas para Mostrar mostrar que são inteligência. inteligentes. Que o que importa, Isso é uma né? O crença. intelecto. É uma crença só. Porque Uhum. ser bonita e inteligente ao mesmo tempo, meu amor, Uhum. É outra, É um é outra, trunfo, é outro patamar. outro patamar. Isso é um trunfo. E algumas pessoas, assim, que compram demais, porque no fundo estão preenchendo ali lacunas emocionais. Aí cada Uhum. roupa, né, vai lá e substitui um afeto. Uhum. Aí vira aquele guarda-roupa muito cheio de coisas, muito complexo. Ela nunca sabe se vestir. Tem roupa demais, mas nunca tem roupa, Uhum. sabe? Interessante. Então, tem Fazendo uma anamnese minha aqui. Tem várias questões, assim. Então, a consultoria de imagem é realmente esse desvendar, sabe? É um mergulho no autoconhecimento, é entender a história dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, né? Eu faço consultoria masculina também, para poder realinhar e facilitar as escolhas do dia a dia, porque normalmente as mulheres perdem muito tempo, dinheiro e energia. Aham. Escolhendo o que vestir, fazendo compras erradas, aquele consumo, né? Aquele desgaste, será que tá bom, não tá bom, trocar de roupa 10 Sim. vezes. Então, a consultoria vem muito para trazer uma calmaria nesse sentido, né? Economizar tempo, energia e dinheiro e fazer a pessoa se sentir mais segura para se vestir no dia a dia, né? Mais vestida dela mesma. Perfeito. Muito maravilhoso. Vamos. Pode encerrar. Eu encerro? Ah, então tá bom. A gente tava discutindo aqui quem ia encerrar o episódio. Não, para não, né? Vai você. Jana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu já estou íntima, tá, gente? Estou chamando de Jana ao invés de Janaína. Ai, por favor. É, Depois desse sem manual aqui, acabou a intimidade, né? foi maravilhoso ter você aqui com a gente hoje. Muitos aprendizados, ó. Vários bullet points aqui, ó. Eu também. Anotei Steve Jobs lá do começo. Eu também. Anotei as 4 leis espirituais. Anotei tudo. O filme. Agneta, exatamente, ó. E assim, eu queria dizer que eu estou muito honrada, porque qualquer projeto que se coloque em prática exige coragem. Então, vocês estão aqui, 3 mulheres corajosas, tirando no meio de tantas atribulações, tirando um tempo do seu dia, para trazer uma outra pessoa para poder contribuir na vida de outras mulheres. Então, isso é muito bonito. Eu estou muito honrada de ser o primeiro episódio, gente. Ai, você é maravilhosa. A primeira vez a gente nunca esquece. Isso É verdade. verdade. De tudo. Exatamente. Deu start no projeto. Nós preparamos um mimo
combinamos de chamar de mimo, É. né? Pode levantar? Pode. Não pode, vai Não tirar pode, um vai ser corte. vai ter que ser pela Aí mesa bota ali, aquele ó. pi, né? É, Muito espero que você obrigada, foi goste, Jana. maravilhoso. Obrigada Sim. por ter Presença. aceitado o nosso convite. Foi Obrigada. uma honra pra gente, pra mim especial, você sabe, né? E é isso, É meninas. isso, pra você que acompanhou a gente até aqui. Seja muito bem-vindo ao Sem Manual e fica com a gente pros próximos episódios. A gente te espera aqui a cada 15 dias. Ainda não definimos o dia, mas você vai saber quando for sair. Um beijo. Tchau, tchau.